quando nós optamos por fazer o jejum intermitente, tem um tipo de alimento que nós temos que ficar muito atentos. São os carboidratos. Temos os carboidratos naturais e os derivados. E eu vou comentar aqui com vocês quais são, para que vocês possam perceber como eles são presentes na nossa alimentação normal. Então, assim, natural, que são grãos e cereais, o trigo, o milho, o arroz, aveia, centeio, cevada, quinoa, amaranto, entre outros que não são tão conhecidos. O que são derivados desses cereais e grãos? Pão, macarrão, bolos, cereais matinais, granola, massas em geral, biscoito, panquecas, pizza, enfim, toda essa gama de alimentos que vem principalmente derivada do trigo. Com relação aos tubérculos, que são as batatas, mandiocas e batata doce, aí todos os seus derivados, né, que são farinha de mandioca, tapioca, purê, todos os tipos de pratos feitos com batatas, né? E por fim a gente tem as frutas e os açúcares, né? Então, assim, é qualquer tipo de fruta que tem o sabor doce, né? Ela vai ter um componente de carboidrato. Então, o que são esses derivados desses tipos, né, de frutas e açúcares? Pudim, chocolate, tudo que é tipo de doce, tortas, confeitos, todos os tipos de sobremesa. Então, vocês podem, dessa forma, ter uma dimensão do número de alimentos que nós devemos começar a ter uma preocupação em relação a eles quando nós fazemos o jejum. Não basta só fazer aquele período tomando água, café ou chá sem açúcar e depois voltar a comer naquela janela de tempo que nós estabelecemos, que é o período que nós vamos comer, e nós comermos esse tipo de alimento, que boa parte da maioria das pessoas tem como principal na sua alimentação. Por quê? O que vai acontecer? Os carboidratos são aqueles que são responsáveis por fazer com que o nosso organismo peça por eles. Sabe assim, como, entre aspas, claro, como quase um vício, principalmente os açúcares, aqueles, né, os refinados, que tem uma dose assim de sabor e de açúcar muito alta. Esses alimentos, eles são responsáveis por fazer o nosso cérebro nos cobrar que ele quer comer, porque ele está acostumado, viciado com aquele tipo de alimento e ele sente falta. Então, quando nós estamos fazendo o jejum, se nós não tivermos uma diminuição desse tipo de alimento no horário que nós comemos, o nosso jejum vai ser sempre muito perturbador, porque sempre nós vamos estar com dor de cabeça, com sensação de fome, aquela sensação mesmo assim no estômago de fome, sentindo tonturas, enfim, aquele mal-estar que não é desejado e que também não vai acontecer se nós diminuirmos muito esse tipo de alimento. Então, assim, fazer jejum não é só o ato de parar de comer naqueles horários, é um ato de reeducação alimentar. Nós temos que rever esse tipo de alimento na nossa forma de nos alimentarmos assim, de uma forma permanente. E isso é necessário fazer quando se faz a opção pelo jejum intermitente. Não é só parar de comer. Tem que parar de comer várias coisas.
Então, essa é uma dica, não é uma dica, é algo extremamente importante que possivelmente tu não vai conseguir levar adiante o jejum se tu não fizeres essa diminuição dos carboidratos, principalmente dos derivados, tá bem?